sou. Pedro, como sempre, tomava a frente, né? Ele disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E Jesus falou para ele: Pedro, não foi a carne que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. E por isso te digo que tu és Pedro. Pedro em grego significa Petros, que significa pedra. E Jesus diz para ele: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E agora, irmão, nós vemos que a palavra diz que a pedra angular fala sobre a pedra de esquina. E quando Jesus se refere a Pedro, ele está dizendo que a igreja seria fundada sobre Pedro, não. Aqui ele está falando da pedra, que é Cristo, a rocha inabalável. A igreja seria edificada sobre a rocha que é Cristo. E nós vemos lá em Jerusalém, para entrar pelos portões de Jerusalém, tem aquele arco, e no meio do arco tem uma pedra. Essa pedra é a pedra mais importante, porque se tirar ela cai tudo. Então, se tirar Jesus, tudo desmorona, porque ele é a pedra principal da esquina. É aquela, a palavra do Senhor diz que a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, aquela pedra que eles olhou, essa aqui não precisa, é a pedra que eles precisaram usar para colocar ali na esquina. Por isso que se refere que ele é a pedra de esquina, ele é a pedra angular, porque naquele arco que sustenta aquele muro, aquele portão, aonde todos precisavam entrar para Jerusalém, era a pedra mais importante. Se tirasse ela, acabou tudo. Então Jesus está dizendo: tu és Pedro, tu és pedra, mas pedra era uma pedra pequena. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. E não mostrasse, porque diz que quando você lê, o seu cérebro capta muito mais do que se só ouvir. Por isso que quando você ouve algumas figuras, quando a gente vê algumas figuras, a gente começa, o cérebro da gente parece que capta mais. Então Jesus pega os seus discípulos, leva para Cesareia, agora chamada Pênis por causa do Deus Pan, e mostra para ela: a porta do Hades não vai prevalecer contra a minha igreja. Herodes não vai prevalecer contra a minha igreja. Não tem rei, não tem Adriano foi um dos maiores imperadores cruéis. Não existe imperador, não existe rei que vai prevalecer contra a minha igreja, porque a minha igreja é edificada sobre a rocha que é Cristo. Olha que lindo, irmãos. Jesus fez esses homens andar 14 horas, andar 38 quilômetros para eles visualizar a porta do inferno. Então Jesus está dizendo para eles: quem é maior, é Deus ou é o diabo? Então Jesus está dizendo: essas portas, Roma, ainda que seja o imperador mais cruel que tiver aqui, não vai prevalecer contra a minha igreja. Irmão, Deus de quando eu conheço, Deus de quando Ele te entende, né? Que a gente lê a Bíblia, que a gente vê sobre a igreja, quando se levantaram contra a igreja do Senhor, e a igreja permanece até hoje. A igreja permanece. O pedreiro vai procurar o servente, e a outra pessoa que vai estar encarregado de levantar essa obra, mas o dono é ele. E quando as pessoas, tudo que elas fizerem de ruim ou mal lá, elas não estão afetando o encarregado, ela está afetando o dono. Então tudo que se refere à igreja, de bom ou de ruim, você está fazendo diretamente para Deus, ou contra Deus, ou a favor de Deus. Então, irmãos, essa palavra ardeu muito no meu coração, porque Jesus teve o trabalho de pegar os seus discípulos e mostrar: olha que é minha. Olha o que Jesus está dizendo: ela é minha. Cuidado com a minha igreja. A palavra do Senhor diz assim: é daquele que tocar na menina dos meus olhos. Você é a menina dos olhos de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. E quem é o louco que vai ousar tocar na menina dos olhos de Deus? Está procurando fogo para se queimar. Está procurando fogo para se queimar quem toca na menina dos olhos de Deus. Porque essa igreja, seja ela, irmãos, qualquer lugarzinho que você passar e tiver uma igreja, por trás dessas portas tem uma história.
Porque a raiz